Eu me lembro daquele dia como se tivesse sido ontem. O céu estava claro, o ar parecia mais leve e havia um silêncio diferente na casa, como se o universo estivesse prendendo a respiração. Eu estava com 9 meses de gestação e, apesar das dores no corpo e do cansaço que só uma grávida entende, meu coração estava tomado por uma alegria serena. Finalmente eu conheceria minha filha. Ela era muito esperada. Foram anos de tentativas, lágrimas e exames, e quando eu já pensava em desistir, ela chegou. Um milagre, diziam os médicos. Um presente, dizíamos nós. A gravidez foi um misto de felicidade e temor, porque desde o início havia riscos. Meu útero era frágil e havia chance de pré-eclâmpsia, mas mesmo assim confiei. Rezei todas as noites, pedi proteção aos céus e me entreguei ao sonho de ser mãe. Naquela manhã, senti uma dor diferente, mais intensa, mais profunda. Era como se meu corpo soubesse que estava chegando a hora. Chamei meu marido, ele ficou pálido. Corremos para o hospital e no caminho eu segurava sua mão com força, tentando esconder o medo que começava a crescer dentro de mim. Algo não estava certo. Eu sentia isso, mesmo sem saber o quê. No hospital, os exames foram rápidos. Dilatação completa, disseram. Vamos para a sala de parto agora. Meu coração acelerou. Eu deveria estar animada, mas havia um silêncio estranho em mim. Uma inquietação que eu não sabia explicar. As luzes da sala de parto me cegaram por um instante. Tudo era corrido, mãos para lá e para cá, vozes técnicas, monitores apitando. Lembro de olhar para o teto branco e pensar, é agora, estou pronta, vai dar tudo certo. Mas não deu. Minutos depois, comecei a sentir uma dor aguda no peito. Um calor que subia, uma pressão que me fazia perder o ar. Vi rostos tensos, ouvi alguém gritar, queda de pressão, e depois o mundo se apagou. Eu não sabia se estava dormindo, sonhando ou morrendo. Só sabia que algo estava acabando. A última coisa que senti foi uma lágrima escorrendo pela lateral do meu rosto. E então, silêncio. Foi nesse instante, entre um suspiro e outro, entre a vida e a morte, e tudo começou a mudar. Não sei por quanto tempo fiquei naquele lugar entre o fim e o começo. Tudo que eu sabia era que o peso do meu corpo havia desaparecido. A dor que antes me consumia já não estava mais lá. Não havia medo, não havia tempo, não havia som. Era como flutuar em um espaço vazio e silencioso, mas, ao mesmo tempo, cheio de alguma presença invisível. Eu me via ali, mas ao mesmo tempo parecia estar em outro lugar. Senti como se meu espírito tivesse se desprendido com suavidade, como uma brisa que se separa da tarde. Foi quando percebi, com um choque sereno, que eu estava morta, ou pelo menos fora do meu corpo. Meu primeiro impulso foi procurar minha filha. Será que ela havia nascido? Será que estava viva? Tentei gritar, correr, me mover, mas era como pensar e estar. De repente me vi flutuando acima da sala de parto, e ali, diante dos meus olhos, estava o meu corpo, pálido, imóvel, cercado por médicos e enfermeiras correndo de um lado para o outro. Meu coração, ou o que quer que pulsasse dentro de mim agora, se apertou. Ver meu próprio corpo me causou uma tristeza diferente, mas não era desespero. Era como observar algo antigo que eu já não precisava mais usar. A dor não estava ali. E então, ouvi o som mais puro que já experimentei na vida. O choro da minha filha. Aquele som atravessou todas as camadas do que eu era. Foi como se cada célula da minha alma vibrasse com aquele primeiro respiro dela. Era vida, era promessa, era continuidade. E naquele instante, uma lágrima escorreu da minha consciência. Eu queria tanto segurá-la. Queria tanto dizer que a mamãe estava ali,
mesmo que de um jeito diferente. Olhei para o meu marido que estava do outro lado do vidro. Ele gritava por mim, batia no vidro com desespero. Aquilo partiu meu espírito. Ele parecia tão pequeno, tão perdido. E eu queria tanto dizer que eu estava bem, que a dor havia passado, que o amor continuava ali, inteiro. Foi quando tudo começou a mudar de novo. A sala, os médicos, os sons, tudo começou a se dissolver em uma espécie de névoa luminosa. A realidade que eu conhecia começou a se desfazer como fumaça ao vento. E então, um túnel, não como nos filmes, mas como uma estrada de luz, onde cada partícula parecia cantar. Era um som que não vinha de fora, mas de dentro. E ele dizia algo que eu nunca tinha ouvido antes com tanta clareza. Você não está sozinha. Aquela luz me atraía com uma força doce, impossível de resistir. Eu sentia que ela me conhecia, como se me esperasse desde sempre. Não havia julgamento, não havia peso, apenas uma presença acolhedora e profundamente amorosa. Um amor que eu nunca tinha sentido na terra. Era como voltar para um lugar que eu nunca soube que existia, mas que sempre foi o meu lar. Antes de seguir por completo, tive um último pensamento. Minha filha. E então, como se a luz respondesse, senti um calor terno ao redor de mim, como se braços invisíveis me segurassem com carinho e dissessem: ela ficará bem, confie. Ali, entre dois mundos, compreendi que a morte não é um fim. É apenas uma troca de vestes, é voltar ao essencial, é retornar ao amor que nunca nos deixou. Se essa história está tocando o seu coração, se você já perdeu alguém ou passou por momentos de dor profunda, saiba, você não está sozinho. Este canal existe para acolher almas como a sua. Inscreva-se e compartilhe suas experiências nos comentários. Aqui o amor continua. Por algum tempo, eu simplesmente observei. Flutuava acima da sala de parto como se fosse feita de vento e memória. Havia algo de estranho, não só por ver meu próprio corpo inerte abaixo de mim, mas pela nitidez com que tudo acontecia. Cada som era cristalino, cada gesto carregado de significado. Eu via os profissionais correndo de um lado para o outro, mas com um tipo de clareza que ia além da visão humana. Eu sentia o que eles sentiam. O medo da médica era pesado, como uma névoa densa que tomava conta de seu campo energético. O enfermeiro que segurava minha mão enquanto tentava ressuscitar meu corpo, orava em silêncio, e eu podia ouvir suas palavras, não com os ouvidos, mas com a alma. Por favor, Deus, não a leve agora. Aquilo me tocou profundamente. Nunca imaginei que alguém desconhecido pudesse se importar tanto, e então eu a vi, minha filha. Enfermeiras a seguravam com cuidado, a limpavam, a envolviam em panos quentinhos. Ela ainda chorava, mas com menos força agora, e mesmo sendo recém-nascida, pude sentir sua essência. Era como uma centelha de luz intensa, vibrante, cheia de vida e de propósito. Ela tinha uma missão, e eu também fazia parte dela. Nesse momento, algo dentro de mim começou a despertar. Era como se pedaços da minha alma estivessem voltando a se lembrar de quem eu realmente era. Uma sensação de eu sou mais do que fui tomou conta de mim. E pela primeira vez entendi que minha existência não começara no meu nascimento. E não terminaria ali, naquele hospital. Eu era eterna e não estava sozinha. Do canto da sala surgiu uma presença. Não era uma pessoa exatamente. Era uma consciência luminosa, suave, amorosa, indescritivelmente bela. Não tinha forma definida, mas seu brilho era acolhedor e envolvente. Ela não falava com palavras, mas sua comunicação era mais profunda do que qualquer idioma terrestre. Ela me chamou pelo nome, e quando ouvi meu nome vindo daquela luz,
chorei. Não lágrimas físicas, mas um choro da alma, porque naquele som havia tudo: amor, aceitação, saudade e reencontro. A presença me convidou a deixar aquele espaço. Disse que eu havia cumprido uma parte importante, que eu podia seguir sem medo. E naquele instante, me dei conta de algo que me arrepiou por dentro. Eu não sentia mais apego ao corpo. Não era mais meu lar. A forma física abaixo de mim parecia um vestido antigo, usado em uma festa que já havia terminado. Comecei a me afastar, mas, antes de ir, olhei uma última vez para meu marido. Ele estava do lado de fora, com os olhos vermelhos, apoiado contra a parede. Seus ombros tremiam. Nunca o vi tão quebrado. Quis correr até ele, abraçá-lo, dizer que tudo ia ficar bem, mas minhas mãos não existiam mais. E mesmo assim algo mágico aconteceu. Ele levantou o rosto, respirou fundo e, por um segundo, olhou direto na minha direção, como se pudesse me ver, como se tivesse sentido minha presença. Naquele instante, entendi. O amor cria pontes que nem a morte pode apagar. Eu ainda estava ali, mesmo sem estar. Foi então que a luz ao meu redor se intensificou. O teto do hospital desapareceu. As paredes sumiram. E tudo ao meu redor virou uma extensão daquele brilho indescritível. Não havia mais tempo. Não havia mais terra. Apenas uma sensação profunda de ser levada para um lugar onde tudo faria sentido. E assim, sem medo, sem dor, sem arrependimento, deixei para trás o corpo, o hospital e dei o primeiro passo rumo ao que só posso descrever como casa. Atravessar a luz não foi como atravessar um túnel comum com começo, meio e fim. Foi como mergulhar no útero de algo sagrado, um lugar onde tudo vibrava com amor puro, onde cada partícula parecia reconhecer quem eu era, como se a criação inteira estivesse feliz pelo meu retorno. E eu me sentia inteira pela primeira vez. Era difícil distinguir onde começava meu ser e onde terminava o espaço ao redor. A luz não apenas iluminava, ela curava, acolhia, me contava segredos sem palavras. Não havia sombras ali, nem memórias dolorosas, nem culpa. Apenas um silêncio tão profundo que era capaz de falar. O que mais me marcou nessa travessia foi a ausência completa de medo. Era como se todas as perguntas que antes me tiravam o sono sobre o que acontece depois da morte, sobre o que somos de verdade, sobre o valor da vida, fossem respondidas de forma silenciosa, como se a própria presença da luz já fosse a resposta. Eu não vi paredes ou caminhos bem definidos. A sensação era mais de deslizar suavemente por um espaço que se moldava ao meu estado de espírito. Em certos momentos, eu via cores que não existem no mundo físico. Tonalidades vivas, pulsantes, que pareciam cantar. Havia sons também, não como os que ouvimos com os ouvidos, mas harmonias que atravessavam o espírito, como se cada nota dissesse: você é amada, você nunca foi esquecida. Em dado momento, percebi que estava sendo guiada. A presença que antes me observava, agora estava ao meu lado. Senti que ela me conduzia, mas não de forma autoritária. Era um convite gentil, como se me oferecesse a mão e dissesse: vamos mais fundo, há mais para lembrar. E então algo extraordinário aconteceu. Comecei a sentir que não estava sozinha. Não apenas aquela presença me acompanhava, mas outros seres começaram a se aproximar. Não os via claramente, mas sentia suas essências. Eles me conheciam, sabiam quem eu era muito antes de eu ser eu. E, em meio a essa consciência, comecei a lembrar de mim. Não da mulher que morreu em uma sala de parto, não da mãe ou da esposa, mas da alma que existia antes disso. Uma alma que já havia caminhado antes,
que já havia amado antes e que havia escolhido retornar para viver aquela vida com todos os desafios, com toda a dor e beleza que ela carregava. Foi um reencontro comigo mesma, um abraço de alma para alma. E chorei, não de tristeza, mas de alívio, como se tivesse voltado ao lar depois de um longo inverno. Segui adiante, flutuando naquela dimensão onde o tempo não existe. A cada instante uma nova revelação se abria, não como uma explicação racional, mas como um reconhecimento intuitivo. A vida não era um erro, não era uma punição, não era uma prova cruel. Era uma escola de amor, um lugar para experimentar, crescer, cair e levantar. E, acima de tudo, para lembrar que somos feitos de luz, mesmo quando nos sentimos perdidos na escuridão. Lá, na plenitude dessa luz viva, comecei a sentir que algo estava prestes a acontecer. Havia uma energia se formando, um tipo de antecipação espiritual. Era como se eu estivesse prestes a encontrar alguém muito importante, alguém cuja presença marcaria para sempre o que eu viria a compreender sobre amor, perdão e eternidade. Mas antes, a luz me envolveu completamente, como um cobertor de afeto infinito, e me preparou para o que viria a seguir. Uma revelação que mudaria tudo o que eu pensava sobre certo e errado, sobre culpa e salvação, sobre o que realmente significa o pecado. E como, na verdade, ele não é o que sempre me disseram. A luz ao meu redor começou a se expandir, como se estivesse se abrindo para algo maior. Não era assustador. Era como estar diante de um portal que me convidava com ternura. E então, de dentro dessa luz, eles surgiram. Não havia um clarão repentino nem música triunfante. Eles simplesmente estavam ali. Seres feitos da mesma luz que me envolvia, mas com uma presença mais nítida, quase palpável. Não tinham rostos como os nossos, mas suas formas irradiavam personalidade, identidade. Era como se cada um carregasse em si uma história inteira. E mesmo sem palavras, eu soubesse quem eram. O primeiro deles se aproximou devagar. Sua energia era suave, maternal. Senti imediatamente que ela me conhecia profundamente, mais do que qualquer ser humano jamais conheceu. Ela não disse nada, mas seus olhos, ou o que parecia ser olhos, transmitiam uma compaixão tão profunda que me desarmou por completo. Chorei novamente. Aquela alma sabia das minhas dores mais escondidas, dos momentos em que me senti pequena, dos erros que me perseguiram em silêncio por anos. Não havia julgamento, só acolhimento. Atrás dela, outros começaram a se aproximar, um por um, envoltos em uma luz única, cada um com uma vibração distinta. Havia um que irradiava sabedoria, outro que trazia uma força silenciosa, e um deles, o que mais me impactou, trazia em si uma alegria tão pura que, por um momento, senti como se estivesse em um lugar onde a tristeza jamais existiu. Eu os reconhecia sem entender como. Era como reencontrar antigos amigos que não vejo desde antes de nascer. Suas presenças despertavam memórias que não eram da vida que acabei de deixar, mas de algo muito mais antigo. Eles faziam parte de mim, eu fazia parte deles. Não falávamos com palavras, era uma troca direta de essência para essência. Tudo o que eu sentia, eles sabiam. Tudo o que eu precisava, eles me ofereciam. E ali, naquela troca silenciosa, comecei a compreender que havia um propósito maior por trás de cada dor que vivi. Não porque eu merecia sofrer, mas porque cada experiência humana, mesmo as mais difíceis, carregava sementes de crescimento. Sementes que eu mesma havia escolhido plantar. Esses seres não estavam ali para me julgar, estavam para me lembrar de quem eu era, de onde vim e por que fui à Terra. Eles me mostraram imagens, não com olhos, mas com o coração, imagens da minha vida,
Situações que eu tinha esquecido, palavras que disse sem pensar, momentos em que fiz o bem sem perceber. Tudo era mostrado com amor. Até as minhas falhas eram envoltas em compaixão. Eles não me mostravam para me culpar, mostravam para me ensinar. Lembrei de uma vez em que gritei com minha mãe, cansada e irritada. Senti a dor que ela sentiu naquele dia, mas também vi o perdão que ela me deu, sem nunca ter dito. Lembrei de uma manhã em que dei um sorriso para uma mulher triste no ônibus e vi como aquele gesto influenciou o resto do dia dela. Vi como cada ato, por menor que fosse, gerava ondas de luz ou de sombra, mas tudo era aprendizado. Um dos seres de luz se aproximou mais do que os outros. Sua energia era masculina, mas suave. Ele me olhou, ou melhor, me sentiu, e então projetou em mim uma frase que ecoou por toda a minha essência. Você nunca foi um erro. Naquele instante, algo se desfez dentro de mim. Um nó antigo, uma dor antiga. Passei anos achando que não era boa o suficiente, que precisava me provar, me consertar, mas ele me mostrou que, na essência, eu sempre fui luz, que o que chamamos de pecado não é um crime aos olhos do universo, mas um esquecimento de quem realmente somos. Comecei a entender que aquela palavra carregava um peso distorcido, que não se tratava de punição, mas de distância do amor, de afastamento da própria luz que carregamos. E mais importante, que o amor eterno nunca se afasta de nós. E foi com essa compreensão se formando em mim que eles me prepararam para a revelação seguinte. Uma verdade que me faria enxergar o pecado e o amor com novos olhos, olhos da alma desperta. A luz se fez ainda mais intensa. Era quase como estar envolta por um sol que não queima, mas aquece a alma até os cantos mais escondidos. E nesse calor espiritual, os seres de luz se afastaram um pouco, formando um espaço ao meu redor. Não foi um gesto de abandono, era reverência, como se algo sagrado estivesse prestes a acontecer. De repente, tudo ao meu redor ficou em silêncio absoluto, um silêncio vivo, pulsante. Senti meu espírito sendo chamado para um entendimento mais profundo. Eu já não flutuava. Eu existia em puro estado de consciência. Nenhum pensamento ruidoso, nenhum medo, nenhum e se. Só uma presença que me envolvia como se me dissesse: prepare-se para ver com os olhos da alma. Então, surgiu diante de mim uma espécie de espelho, mas não era feito de vidro, era feito de luz e verdade. Nele eu via todos os meus atos sim, mas mais do que isso, via minhas intenções, via o que me levou a cada escolha, cada palavra, cada silêncio. Era impossível mentir naquele reflexo, mas também era impossível se odiar. A primeira coisa que percebi é que os momentos que mais me envergonhavam, as falas duras, os erros cometidos, os dias em que não fui a mãe, a esposa, a filha ou a mulher que eu queria ser, não eram julgados com condenação, eram acolhidos com compreensão. Eu via minhas falhas e, ao mesmo tempo, via as feridas que as provocaram, não como desculpas, mas como caminhos não curados, como tentativas desesperadas de proteger minha própria dor. E então uma voz surgiu. Não era externa, era como se nascesse dentro de mim. Uma sabedoria ancestral, sem gênero, sem rosto, mas com amor infinito. O pecado não é o que te disseram. O pecado é o esquecimento. É quando a alma se desconecta do amor que a criou. É quando você acredita que está sozinha, separada, perdida, e age a partir dessa ilusão. Essas palavras se gravaram em mim com tanta força que chorei, de alívio, de perdão, de reconhecimento. Quantas vezes eu me culpei por não ser suficiente? Quantas vezes acreditei que meu sofrimento era castigo?
quantas vezes me ajoelhei em silêncio, achando que não era digna de amor, de paz, de recomeço, e ali estava a verdade. O pecado não é uma mancha eterna, não é uma dívida impagável. É apenas um grito da alma pedindo para lembrar quem ela é. Nesse instante, vi imagens de outras pessoas, gente que feriu, que errou, que causou dor, mas ao invés de ódio, vi crianças assustadas dentro delas. Crianças que cresceram com medo, com raiva, com carência. Vi que cada erro é uma tentativa fracassada de voltar para casa, uma tentativa cega de encontrar sentido, mesmo quando tudo parece escuro. E então, a luz me mostrou algo ainda mais forte. Nenhum pecado é maior que o amor que nos criou. Não havia tribunal, não havia trono. Havia apenas um amor infinito que nos envolve, mesmo quando corremos dele, que nos espera, silencioso, paciente, até que estejamos prontos para voltar. Um amor que não pune, mas que sustenta, que não condena, mas que ensina, que não exige perfeição, mas presença. A vergonha que eu carregava há anos começou a se dissolver. Cada vez que me senti impura, errada, indigna, tudo isso caiu por terra ali. Eu era luz, eu sempre fui. Apenas havia esquecido por um tempo. Naquele lugar, entendi que o verdadeiro julgamento não vem de Deus, nem de anjos, nem de nenhuma força superior. O único julgamento é o que fazemos contra nós mesmos, quando nos afastamos da nossa essência e deixamos de nos ver como filhos da luz. Mas até esse julgamento é curado quando a verdade é revelada. E assim, diante do espelho da alma, ouvi mais uma vez a voz da luz. Você é amada, você é lembrada, você é esperada. Essas palavras não foram ditas apenas para mim, elas são para todos, para os que erraram, para os que caíram, para os que se perderam. O amor eterno não se cansa, ele não tem pressa, mas também nunca desiste, porque somos feitos dele, porque voltamos sempre para ele, porque ele é e sempre será o nosso verdadeiro lar. Depois da revelação sobre o pecado, fui envolvida por um silêncio profundo, como se o universo tivesse me dado tempo para absorver tudo aquilo. Meu espírito parecia mais leve, não por ter perdido o peso do corpo físico, mas por ter soltado o fardo invisível da culpa que carreguei durante tanto tempo. Foi nesse estado de serenidade que eu a vi. Ela surgiu aos poucos, como se fosse moldada pela própria luz. Primeiro senti sua presença, depois a reconheci. Era minha avó, a mulher que me criou quando minha mãe adoeceu, que me ninava com cantigas antigas, que me olhava com aqueles olhos que pareciam entender tudo, mesmo quando eu ainda não sabia explicar nada. Ela estava ali, não como uma lembrança, mas como presença viva, vibrante, cheia de luz. Seu rosto irradiava juventude, mas seus olhos carregavam a mesma ternura de sempre. Não precisei perguntar nada. O abraço dela me respondeu tudo. Um abraço sem braços físicos, mas que me envolveu de um jeito tão real que senti meu espírito se aquietar dentro dele. Ela não perguntou onde estive, o que fiz, o que deixei de fazer. Não quis saber por que me afastei da fé durante alguns períodos da minha vida, nem mencionou os erros que cometi. Ela só dizia com a alma: eu te esperei. Ali compreendi o que significa amor incondicional. Ela me levou para um lugar diferente, um campo de luz que parecia um jardim, mas não feito de terra e flores. Era feito de memórias curadas, de perdão concedido, de laços que o tempo não apagou. E ali, sentados em silêncio, vi mais figuras começarem a surgir. Um tio que partiu muito cedo, uma amiga da infância que morreu em um acidente, até um vizinho que sempre sorria para mim quando eu era criança e que eu não via há décadas. Todos eles me esperavam, não com pressa,
não com ansiedade, mas com a paz de quem sabe que o amor une para além do tempo. Em suas presenças, entendi que os laços verdadeiros nunca se rompem, que o amor, quando é real, cria raízes eternas e que a alma reconhece a alma, mesmo quando o corpo já não existe mais. Minha avó segurou minha mão, ou melhor, aquilo que era a lembrança da minha mão, e me levou até um ponto onde a luz parecia mais intensa, quase dourada. Lá, me mostrou algo que mudou minha compreensão para sempre. Vi cenas da minha filha, recém-nascida, sendo cuidada por enfermeiras. Vi meu marido segurando o bebê com as mãos trêmulas, chorando, mas firme. Vi minha mãe do lado de fora do hospital, rezando com tanta fé que parecia conversar com o próprio céu. Mas o que mais me tocou foi o que vi dentro do coração deles. Não era dor, embora a dor estivesse presente. Era amor. Um amor que os mantinha de pé, que os fazia respirar, seguir, lutar. Um amor que, de alguma forma, sabia que eu ainda estava ali, mesmo que eles não pudessem me ver. Minha avó sussurrou sem voz uma verdade que atravessou tudo em mim. O amor nunca julga, ele apenas permanece. E foi aí que entendi. Não é o sofrimento que nos conecta aos que amamos. É o amor que permanece mesmo depois que o sofrimento passa. O amor que se recusa a morrer, mesmo quando o corpo parte. O amor que não exige presença física para continuar sendo amor. Nesse lugar onde eu estava, não havia nenhum tipo de castigo, nenhum tipo de hierarquia espiritual, nenhuma lista de quem merece ou não. Havia apenas esse amor que reconhece, que abraça, que sustenta. O mesmo amor que me recebeu quando eu parti. O mesmo amor que me esperava mesmo quando eu duvidei dele. E então, pela primeira vez desde que deixei a terra, senti saudade. Não da dor, não da rotina, mas da minha filha, da missão que ainda não havia terminado, da promessa que ainda não tinha sido cumprida. E como se o universo respondesse esse sentimento, algo dentro de mim começou a se mover. Uma espécie de chamado suave, como um vento que sopra no fundo da alma. Era hora de saber por que eu estava ali e por que, apesar da paz e do reencontro, minha jornada ainda não tinha terminado. Eu queria ficar. Esse era o sentimento mais sincero que brotava dentro de mim naquele momento. Estava em paz, cercada de amor, acolhida por presenças que pareciam partes perdidas de mim mesma. Pela primeira vez em toda a minha existência, eu não me sentia sozinha, nem quebrada, nem insuficiente. Eu estava inteira, mas o universo tem uma maneira muito sutil e muito firme de nos lembrar de quem somos e por que viemos. Aquela luz que antes me conduzia suavemente começou a pulsar de forma diferente, como se estivesse me chamando para um lugar mais íntimo dentro dela. Caminhei, ou melhor, flutuei, na direção dessa vibração e, assim que me aproximei, fui envolvida por uma nova presença. Ela era diferente dos seres de luz, tinha uma força que me atravessava completamente, mas sem me ferir. Era como encarar o coração do universo, e então senti. Não vi rosto, não ouvi voz no sentido humano, mas senti uma consciência que falava diretamente com a minha alma. Uma presença que era feita de compaixão pura e, ao mesmo tempo, de uma sabedoria tão vasta que me fez sentir como uma criança diante do infinito. Aquilo era o que muitos chamariam de Deus, mas não um Deus com rosto, trono ou coroa. Era amor, amor consciente, amor absoluto. Essa presença começou a me mostrar partes da minha vida com um propósito diferente agora. Não para revisar erros ou acertos, mas para mostrar onde meu amor ainda poderia florescer. Vi minha filha crescendo sem mim e o impacto silencioso que minha ausência causaria.
Vi meu marido lutando para criar uma criança sozinho, tentando manter viva uma parte de mim através de histórias, fotos, lembranças. Vi minha filha, já adulta, olhando para o céu, perguntando por que a mãe dela precisou partir tão cedo, e meu coração se partiu. Foi então que compreendi, eu podia ficar, mas se escolhesse voltar, meu retorno teria um propósito sagrado. Não era apenas sobre criar uma filha ou continuar uma vida, era sobre levar comigo tudo o que eu tinha aprendido ali, sobre o pecado, o amor, a eternidade, e viver de forma diferente. Vi também pessoas que eu ainda encontraria se voltasse, pessoas que cruzariam meu caminho e que estariam carregando dores invisíveis. Vi que com um gesto, uma palavra, um olhar, eu poderia tocar essas vidas. Não porque eu seria especial, mas porque eu saberia de dentro para fora que o amor cura, que o amor nunca julga, que o amor permanece. A presença me fez sentir algo mais profundo, que minha filha também tinha escolhido vir, que nossas almas haviam feito um acordo antes de nascermos, um acordo silencioso, mas poderoso, e que meu retorno à vida não era apenas um favor à terra, era uma parte essencial do caminho dela também. Foi nesse momento que compreendi, sem sombra de dúvida, que eu não havia falhado ao morrer. Aquilo não foi um erro, não foi um castigo, foi um lembrete, um chamado, uma chance de reencontro com algo que eu havia esquecido. Meu verdadeiro propósito. A escolha foi oferecida com amor. Eu podia permanecer ali, naquele lugar de luz e paz, ou podia voltar com a certeza de que jamais estaria sozinha. Que mesmo nos dias escuros da vida terrena, aquela luz estaria comigo, dentro de mim, guiando meus passos. Eu hesitei, chorava por dentro. Não queria deixar minha avó, os seres de luz, aquela sensação de lar. Mas então, num lampejo de intuição, vi o rosto da minha filha. Vi seus olhos me procurando, mesmo sem saber que me procurava. E foi como se ela, com sua alma de recém-nascida, me dissesse: "Mamãe, eu te espero." Ali, entendi que o amor verdadeiro não nos prende, ele nos impulsiona. E o meu amor por ela era grande o suficiente para me fazer deixar o céu e voltar à terra. E assim, com o coração cheio de paz e os olhos da alma abertos, eu disse sim. Voltar foi como mergulhar de novo em um mar frio, depois de ter estado sob o sol mais acolhedor que existe. A primeira sensação foi estranha, quase violenta. O peso, a dor, a densidade do corpo me atingiram como um impacto súbito. Eu sentia como se estivesse entrando em um espaço pequeno demais para tudo o que eu havia me tornado. A respiração voltou com um solavanco. O ar ardeu nos pulmões. Meus olhos, ainda fechados, lutavam para se abrir. A luz do hospital agora era forte, quase agressiva. Os sons que antes me pareciam distantes, agora explodiam nos ouvidos. Os monitores, os passos apressados, as vozes tensas, tudo me dizia que eu estava de volta. Mas havia algo diferente. Eu não era mais a mesma. Eu ainda não conseguia falar, mas estava consciente. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Lágrimas de retorno, lágrimas de quem sabe o que deixou para trás, mas também reconhece a missão que tem nas mãos. Uma enfermeira percebeu que meus olhos tentavam se abrir. Correu para chamar o médico. A movimentação foi rápida. Todos pareciam surpresos, quase incrédulos. Eu ouvia frases soltas. Ela voltou. Pressão estável. Milagre. Mas nada disso importava tanto quanto o que eu sentia. Uma presença, uma conexão invisível puxando meu coração para outro lugar. E então, como se o universo soubesse o que eu mais precisava, uma outra enfermeira se aproximou com um pequeno embrulho nos braços. Era ela, minha filha, minha bebê, tão pequena, tão frágil, tão viva.
Quando a colocaram sobre meu peito, foi como se dois mundos se tocassem. A alma dela e a minha se reconheceram naquele instante. Seus olhinhos estavam fechados, mas ela se mexeu suavemente, como se soubesse que finalmente havia encontrado o lugar onde queria estar, meu colo. A sensação foi indescritível. Não havia dor, não havia medo, só uma paz profunda. Aquela mesma paz que senti na luz, agora pulsando entre nós duas aqui na terra. Toquei sua cabeça com meus dedos trêmulos. Senti o calor da sua pele, o cheiro de vida recém-chegada. E algo se acendeu em mim. Uma força que não era física, mas espiritual. Eu estava exausta, meu corpo ainda fraco, mas havia dentro de mim uma chama que nada poderia apagar. Minha filha, mesmo sem palavras, me dizia tudo. Com sua presença, ela confirmava o motivo da minha volta. E mais, ela trazia consigo uma luz tão familiar que, por um instante, tive a certeza de que também viera daquele mesmo lugar que eu havia deixado. Como se ambas tivéssemos feito essa viagem em direções opostas, ela descendo, eu subindo, para nos encontrarmos aqui, no meio, no ponto exato onde o céu toca a terra. Meu marido entrou no quarto pouco depois. Quando seus olhos me viram acordada, ele parou. Ficou imóvel, como se tivesse visto um fantasma. Mas, ao ver nossa filha nos meus braços, desmoronou. Chorou como eu nunca o tinha visto chorar antes. E eu soube. Ele também sentiu. Não com os olhos, mas com o espírito. Sentiu que eu havia ido e voltado. Não consegui falar por horas, mas não precisei. Nossos olhos se disseram tudo. Nos dias que seguiram, o hospital me tratou como um milagre. Médicos vinham ao quarto em silêncio, tentando entender o que havia acontecido. Mas eu sabia. E mais do que isso, eu sentia. Eu havia morrido. E eu havia escolhido voltar. Não por medo da morte, mas por amor à vida. A nova vida que agora dormia no meu colo, respirando calma, como se carregasse consigo todo o céu que deixei para trás. Os dias seguintes foram silenciosos, não por falta de palavras, mas porque tudo dentro de mim havia mudado. Eu olhava o mundo ao meu redor e via com olhos que não eram mais apenas meus. Era como se eu estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, aqui, na terra, vivendo com minha família, e lá, naquele plano de luz e amor que agora fazia parte de mim para sempre. Cada detalhe da vida ganhou um novo significado: o som do vento, o calor do sol no rosto, até o simples ato de respirar. Tudo parecia carregado de um propósito sagrado. Nada era comum, nada era pequeno, porque agora eu sabia que cada instante aqui é uma dádiva, uma chance. Minha filha crescia com uma serenidade que me surpreendia. Mesmo sendo tão pequena, havia algo na sua presença que me lembrava constantemente da luz que me tocou. Às vezes, ao segurá-la, eu sentia como se uma ponte se abrisse entre mundos, e eu podia ouvir, lá no fundo da alma, aquele sussurro suave: "Você está no caminho certo." Meu marido, embora não tivesse vivido o que eu vivi, também mudou. Ele me ouvia com o coração aberto, sem julgamentos, quando decidi contar o que havia acontecido. As palavras saíram devagar, entre lágrimas, mas ele não duvidou. Ele não me questionou. Ele apenas segurou minha mão, como naquele dia em que me viu ser levada às pressas para a sala de parto, e disse: "Eu sabia que você tinha ido, mas também senti que ia voltar." A vida seguiu, mas de forma diferente. Eu me tornei mais paciente, mais presente. As coisas que antes me tiravam a paz perderam o poder que tinham. Discussões banais, pressa, exigências externas, tudo isso ficou pequeno diante da verdade que agora habitava em mim. Comecei a perceber as dores das pessoas de forma mais nítida. Era como se eu pudesse enxergar além das palavras